Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor da CNA, e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa de levantamento de custo de produção que visa levar informação diretamente para o campo através das figuras dos produtores rurais. Comigo hoje para debater o FIAGRO como uma nova opção de acesso ao crédito do produtor rural, a gente tem José Ângelo, assessor especial do MAPA, e Eric Oel, diretor do IBDA. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com você, com o José Ângelo. Uma satisfação participar desse debate com vocês aqui. Perfeito. E principalmente poder falar para o produtor rural as novas alternativas que estão sendo construídas para ele se financiar. Ele aumentar a produção, aumentar a sustentabilidade, aumentar o negócio dele, ter mais produtividade, tudo isso está no pacote das novas finanças do agro. E esse é o grande chamariz desse episódio, José Ângelo. A ideia nossa principal é levar essa informação, desmistificar um pouco do que é o FIAGRO, né? Eu já abro esse episódio justamente colocando para vocês sobre esse ponto de vista, né? Que a gente tem duas estruturas, vamos dizer assim, dentro do FIAGRO, uma muito presa à questão do investidor, né? Da capacidade de atrair esse investidor para que aí sim a gente tenha a possibilidade de inserir a segunda figura, que é o produtor rural, que vai ser o tomador de crédito lá, para enxergar essa ferramenta daí para frente. Então eu queria ver na visão de vocês o que vocês acham da iniciativa, como foi criada essa iniciativa e o que ela traz de diferencial para o mercado. O Eric é bom porque ele está no lado prático, eu estou no lado teórico, da construção do mercado. Então eu gostaria de dar esse primeiro pitaco para o produtor rural, o que motivou a gente a trabalhar, a entrar nessa. O produtor rural, ele precisa, o principal insumo da atividade dele é o crédito, é o financiamento. O governo não vai poder dar esse dinheiro para sempre subvencionar como tem feito até hoje. No entorno de você, produtor rural, quem te financia além do banco? A revenda, o fornecedor de insumo. Então, a sua fonte de recurso, no nosso entender, estava muito limitada. Existem pessoas fora desse entorno que têm muito dinheiro e quer compartilhar a rentabilidade e os riscos da sua atividade. São os investidores institucionais, as pessoas, os poupadores que estão na cidade, o investidor internacional. Só que para o dinheiro sair de lá e chegar até você, a gente tem que construir a via. E a via passa necessariamente por melhorar o título que você emite para pegar dinheiro, nós trabalhamos a CPR, e o título que conversa com o investidor lá fora, que é o FIAGRO, é o CRA, são os títulos de securitização. Então, esses títulos vão empacotar os que você emite, o investidor que não te acessa hoje vai comprar as cotas desse instrumento, vai entrar o dinheiro, vai comprar a sua CPR e vai chegar até você. Então, esse é o caminho que a gente fez. Ele pode parecer complicado, mas o objetivo é te dar alternativa para o financiamento da tua atividade. Não só quem te conhece, que está ali te olhando, mas toda essa massa de recursos de investidor que não te enxerga ainda, que as novas tecnologias, Tiago, hoje proporcionam que isso aconteça, que viabilizou, e esse dinheiro precisa chegar até você, porque o mundo precisa. O mundo precisa de mais alimento, mais segurança alimentar, mais segurança energética, com sustentabilidade. O Brasil precisa de mais riqueza. E você vai ser quem vai conseguir fazer isso, e para fazer isso precisa de dinheiro. E aí nós bolamos esse aparato todo. É isso, o FIAGRO é um desses instrumentos que o José Ângelo muito bem colocou para trazer o dinheiro do investidor do mercado de capitais, o investidor institucional, o investidor profissional, o investidor estrangeiro, as pessoas físicas que moram nos centros urbanos, né, para que elas possam trazer os seus recursos para investir nas atividades que integram a cadeia produtiva agroindustrial, né? Então o FIAGRO é justamente isso, é o fundo de investimento na cadeia produtiva agroindustrial. Então ele permite você financiar desde o mundo que a gente chama aqui dentro da porteira, né, a própria produção, né, agrícola, quanto todo o financiamento da cadeia, que é importante também para o desenvolvimento da atividade produtiva. Então desde da produção de insumos, da logística, da cadeia de armazenamento e a própria processamento e transformação agroindustrial do produto. Então você tem um instrumento que ele é bastante flexível, bastante versátil, que permite que você financie diferentes atividades ligadas à atividade do produtor. Esse é um fundo que ele é um ativo financeiro, um produto financeiro, que as pessoas investem, compram cotas,
E quando elas compram cotas, elas investem esse dinheiro vai ser destinado para comprar os títulos emitidos pelo produtor, então fazer com que esse dinheiro chegue na mão direto do produtor. É um instrumento bastante importante porque é um instrumento de desintermediação bancária, né? Então ele permite que você, que demanda recursos, possa acessar diretamente quem tem dinheiro para investir sem passar por intermediários como você tem no mercado bancário tradicional. E pensando nessa demanda de recursos, né, como atingir esse objetivo, que é realmente angariar esses recursos para que o produtor tenha acesso a esse crédito, a gente está falando do acesso do investidor, do acesso da sociedade através dessa modalidade para que ele possa realmente conhecer o agro um pouco melhor, né, se envolver e se interagir de forma que desmistifique alguns pontos aí que ainda são debatidos no setor hoje, e também trazer para ele a opção dele ter um instrumento vamos dizer assim, de investimento ali que seja satisfatório, né? A gente vê um avanço muito grande no FIAGRO aí, de janeiro, fazer um paralelo janeiro 22 com janeiro 23, a gente saltou lá de 30 mil para mais de 190 mil investidores nessa modalidade, e eu queria entender com vocês aqui qual que é essa visão, como é que vocês estão vendo a visão da sociedade, desse investidor, com essa nova possibilidade. Ele quer, Thiago. Por que existe o fundo de investimento imobiliário para levar dinheiro das mesmas pessoas que a gente está tentando captar via FIAGRO? Levar para o setor de construção civil e não pode ter algo para o agronegócio. Então, é uma questão de paralelismo. Existe para um setor da economia, tem que ter para o agro. O agro é o motor da nossa economia, tem sido cada vez mais. Então, a ideia é essa. Deu certo os fundos de investimento em direito creditório, o imobiliário, vamos fazer para o agro, porque a gente estabelece uma nova ponte, e é isso que a gente quer. O exemplo do fundo imobiliário ele é bastante interessante, porque o FIAGRO ele foi criado nos moldes e a semelhança do fundo imobiliário. E o fundo imobiliário é uma história de sucesso no mercado de capitais, porque são os fundos hoje que talvez atinjam o maior grau de pulverização na base de investidores, porque a gente tem uma tradição de muita gente que gosta de investir, por exemplo, em tijolo, só que é muito mais fácil você investir em pequenas cotas, em frações, do que você ser dono de um prédio, né, de um shopping, de um grande empreendimento imobiliário, mas você pode ser dono de frações dele. E é um instrumento que ele tem incentivos fiscais para o investidor pessoa física. Então, a pessoa física que investe os seus recursos no fundo imobiliário e também no FIAGRO, tem isenção do imposto de renda sobre os seus rendimentos. Então permite que você tenha um retorno líquido maior do que você teria, por exemplo, investindo num título tradicional como um CDB. Então você tem um incentivo, né, e um veículo eficiente para que pessoas possam trazer o recurso para o campo, e muita gente hoje tem esse, de fato, interesse. Né? Observa, mesmo que não conhece muito a fundo o agro, mas sabe que o agro é importante, que o agro é um dos grandes motores da nossa economia, que sabe da importância que o agro tem para o futuro da segurança alimentar do planeta. Então tem muita gente que quer participar disso. E o fundo acaba sendo um instrumento bastante eficiente, importante para que você consiga participar dessa oportunidade que o agro acaba oferecendo para esses investidores. Imagina, produtor rural, sou um investidor, moro na cidade, quero investir no agro, quero comprar uma CPR. Como é que eu vou escolher a CPR? Eu vou ter que moro na cidade, moro em São Paulo, moro até aqui em Brasília, pegar o carro, ir nas fazendas, conhecer os produtores rurais. Vou comprar a sua CPR, não aquela. Não dá. Então, a estrutura proposta, que o Eric ele ajuda a estruturar, faz parte do negócio da empresa dele, é criar um grupo de pessoas que vai estar monitorando as fazendas, selecionando a CPR, e chega para o investidor e fala, olha aqui, tem um conjunto legal de CPR para você investir. Você vai ganhar mais do que um título público federal. Você vai ganhar mais do que colocar no CDB. Há um risco muito tolerável, é um risco bom. Porque o risco do agro, comparativamente com outros setores, é um risco baixo. Né? Não é que não exista, ele existe, tem que ser mitigado. Da importância de outros instrumentos dentro dessa operação, como a garantia, como seguro rural e outras coisas para levar para o investidor a confiança. Mas esse aparato todo visa facilitar a vida do investidor, tendo um grupo de pessoas, como eu falei, uma estrutura que vai selecionar essa CPR, porque fica impossível para nós aqui que moramos na cidade saber o que comprar. Eu acho que esse é um ponto muito importante que o José Ângelo tocou, que é,
Porque qual que é um dos grandes ganhos de você ter uma estrutura de um fundo? É você ter uma gestão profissional, né? Então você tem profissionais de mercado, que são profissionais que são credenciados por um órgão regulador, que é a CVM. A CVM é a Comissão de Valores Imobiliários. Ele é um órgão do Estado responsável por proteger o investidor. Então são pessoas que são habilitadas pela CVM a fazer essa atividade, são profissionais que conhecem do mundo dos investimentos e conhecem dos ativos, né? Então, você coloca essa estrutura profissional para ajudar você, investidor, a ter o retorno que você espera daquele investimento. Então, esse é um dos efeitos positivos, né, de você ter uma estrutura de um fundo por trás para estruturar coisas que você sozinho, individualmente, seria muito mais difícil, muito mais complexo, como o Ângelo mencionou. Como que eu vou achar uma CPR, que CPR, como que eu escolho uma em detrimento da outra, né? Eu tenho alguém fazendo isso por mim. Não sei se eu vou facilitar ou atrapalhar o trabalho aqui do Thiago. Fica à vontade. Mas é que o assunto aqui vira um bate-bola. Isso aí. E aí tem o lado do produtor rural. Porque uma vez que você vai ter o profissional que está estruturando a operação, ele vai olhar para o produtor rural. Eu quero comprar o crédito desse produtor rural. E aí o produtor rural se tecnifica, melhora a sua governança. Tem um estímulo. Né? Como o Thiago falou. O investidor vai selecionar o produtor rural mais organizado. Você sabe que, Thiago, tem banco que manda o gerente olhar se o galpão do produtor rural está arrumadinho. Se o gerente chega e vê um galpão mais bem arrumado do que um outro, ele vai entender que aquele produtor que tem o galpão mais bem arrumado é o melhor cliente de crédito. Vai 5 S lá, tá são dezenas de S's, a bem da verdade, entendeu, Thiago? Se a família trabalha, o grau de envolvimento das pessoas, então ele leva ali, ele leva o tabletzinho dele e vai só fazendo o questionário. Então, aí o produtor fala, pô, mas essa carga é ruim, não é, é ótimo. Porque no final desse exercício, dessa gincana, o produtor vai ter um negócio mais arrumado, mais produtivo e mais lucrativo. Então é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha com isso. Pode existir, Thiago, sair de uma zoninha de conforto. Assim, pô, antes eu não precisava fazer isso. Mas, meu amigo, se você entrar dessa melhoradinha, passar a ser percebido por esse novo conjunto de investidores, com uma boa opção, você vai ter dinheiro muito mais fácil e muito mais barato. E aí, entrando nesse mérito já da questão do recurso propriamente dito, né, nós estamos vivenciando aí, a cada ano, vamos dizer assim, uma certa carência com relação a esse acesso a crédito por parte do produtor, né? Então, pensando no Fiagro como um potencial instrumento aí de financiamento da lavoura, da pecuária, enfim, a gente tem um cenário ocupado hoje por 5 instituições financeiras, quase 68%, 70% do crédito demandado pelo setor, né? A gente enxerga nessa possibilidade um atrativo bem grande nesse sentido, né? De trazer mais um agente para o mercado, de ter essa possibilidade do produtor estar seguro com relação a conseguir financiar a sua lavoura, conseguir financiar o custeio dele ali referente à pecuária, enfim, isso tudo traz uma movimentação interessante para o mercado. Sem dúvida. Bom, eu sempre tenho coisa que falar, né? À vontade. A gente quer inverter a lógica. A gente quer que o dinheiro chegue até o produtor rural. A gente quer que o Eric estruture uma operação, bata na porta, sua porta. Vem cá, você não quer pegar um dinheiro comigo? Eu tenho assim assado para você. Aí o produtor pergunta, como é que eu faço? Baixa aqui o aplicativo, oferece aqui as garantias, não sei o quê, assim a gente vai fazer tudo num aplicativo no celular. É isso que a gente quer. A gente quer o dinheiro chegando ao produtor rural. Não o produtor rural tendo que abandonar a roça dele para ficar, desculpe, balangando beiço com o gerente do banco, onde está o dinheiro que o Estado subvenciona, está no gerente do banco. Aí o gerente do banco chega lá, beleza, mas você podia comprar aqui um consórcio comigo, um plano de capitalização, é um processo burocrático, o dinheiro não chega exatamente no momento que o produtor precisa. Como eu falei, ele tem que deixar o empreendimento dele, vai um dia na agência bancária, vai um dia na agência bancária. A gente quer inverter essa lógica, a gente quer que através de instrumentos como o Fiagro, a estruturação do Eric, o dinheiro chegue até você. Você senta lá e mais de eles competam pelo seu crédito, a sua capacidade de gerar recebível. Esse recebível vai remunerar o fundo que vai vender suas cotas para mim, que estou aqui na cidade e quero compartilhar da sua rentabilidade e dos seus riscos.
É isso, a gente precisa fazer, né, o mercado de capitais, esses instrumentos chegarem de fato ao produtor, né? E eu concordo com esse ponto do José Ângelo de você estimular a competição. E eu acho que em cima disso também a questão das tecnologias são importantes, porque a tecnologia ela consegue fazer com que você acesse os mais diferentes cantos do país, né? Hoje de uma forma muito simples, barata. Que antes era muito difícil você fazer isso no mundo analógico. Hoje, quando todo mundo tem um celular, tem um acesso ao WhatsApp, a um aplicativo, consegue baixar aqui, colocar ali seus dados e ter acesso a esses produtos, a quem oferece crédito. E a gente precisa estimular cada vez mais essa competição. Quanto mais gente competindo, operando nesse mercado, mais benefícios isso tem de se reverter ao produtor, principalmente em redução de custo desses produtos, o custo de acesso ao crédito. Eu acho que um importante fator aí é essa capacidade do produtor entender isso dentro do processo gerencial dele, né? Se a gente ficar aí imaginando um cenário daqui para frente, com, por exemplo, a formação de score de produtor dentro dessa gama de possibilidades aí que a gente tem, a briga por esse produtor, por ter acesso à CPR gerada por ele lá, isso vai ser um mercado muito mais dinâmico e muito mais atrativo do ponto de vista do entrante, né? Daquele produtor ainda que estiver ainda com receio. A gente fala aí dentro do meio rural que a mobilização pela inveja, vamos colocar assim, né? Produtor a produtor, ela funciona muito, numa escala muito maior no campo do que é feita na cidade, por exemplo, né? A estrada está aberta, está pavimentada, agora temos que sinalizar, né? Tem coisas que a gente precisa fazer para estimular ainda mais, porque o produtor pode estar ouvindo, pô, mas esse mundo maravilhoso aí eu não estou vendo ainda assim. De fato, não está vendo ainda assim, mas vai ficar assim. Essa é a nossa pegada e essa iniciativa nossa que visa acelerar, dar mais tração a esse processo. Que ao invés de levar, a gente quer encurtar esse tempo entre você, produtor, com as alternativas que você tem de financiamento e como a gente está querendo que você tenha. E isso também não significa, só fazer um parênteses aqui, que nós somos contra o apoio do Estado. Não, o apoio do Estado tem que continuar e tem que ser até maior. Até maior. Não podemos romper com as coisas como elas funcionam hoje. O Plano Safra é importante, tem que ser cada vez melhor, tem que ajudar o produtor a alcançar o crédito. Né? Isso não significa, em hipótese nenhuma, substituição de uma coisa pela outra. Ao contrário, eu acho que cada vez mais o Estado vai ter que colaborar com recurso mesmo. Nós precisamos de seguro rural. O seguro rural bem subvencionado, que está longe de ser bem subvencionado, né, ele vai ajudar o crédito. Por quê? Quem está na cidade vê, pô, esse produtor tem seguro rural, ele tem mecanismos para gerir os riscos dele. Então, vai cair a minha percepção do meu risco, do meu investimento. Então, você entende como é que é? Então, vamos ter que adaptar o apoio do Estado a essa nova realidade para que o dinheiro entre dessa forma como a gente quer, procurando o produtor rural e com competição. Pensando também agora nesse sentido de pulverização, né, da iniciativa de trazer esse agro mais perto do produtor, esse nível de acessibilidade, tanto para os pequenos e médios produtores hoje que têm essa busca por crédito hoje muito limitada, né, do ponto de vista operacional, o produtor que já emite CPR, que já faz o CRA lá, ele sai na frente nesse sentido? Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista de acessibilidade à ferramenta? Eu tendo a acreditar que ele, de certa forma, já sai na frente, porque ele já tem algum grau de familiaridade com títulos que vão compor a carteira desses fundos, né? Então, os fundos eles podem comprar direto uma CPR, eles podem comprar o CRA, né? O CRA é um outro instrumento até alternativo ou complementar ao FIAGRO, que é um instrumento de mercado de capitais também, que é um título de securitização. Então é um título de dívida que se emite para os investidores de mercado que tem como lastros recebíveis do produtor, né? ou do produtor ou contra o produtor. Né? Então, de uma forma que o dinheiro chegue de alguma forma ao produtor rural. Quem já trabalha com esses ativos vai ter naturalmente muito mais familiaridade e também facilita o próprio trabalho do investidor, né? Na verdade, até mais do investidor, do estruturador do produto, né? Porque ele está já trabalhando com alguém que já está mais organizado, né, na linha do que o José Ângelo falou, né, o cara já está com a vida dele certamente mais arrumada. Né? Então, quem já está atuando com esses produtos sai na frente, o que não significa que não consiga fazer esse trabalho também, de se organizar, né, de arrumar a casa, né, para que possa emitir esses títulos, fazer uso deles e também poder
se beneficiar desses recursos desses fundos. E em complemento, o diagnóstico atual, presente do Eric está perfeito, mas todo esforço que a gente faz dessa aparente sofisticação não é para atender o produtor mais sofisticado, é no sentido de universalizar o acesso a crédito da agricultura. Porque quanto maior o produtor, quanto mais sofisticado ele for, mais estrutura ele tem, menos Fiagro ele precisa. Ele só fala o seguinte: gente, estou captando. Ele tem um departamento jurídico, não contrata nem vocês, né? Ele já tem um departamento jurídico, já tem os grandes bancos vão botar um gerente para atender o... E você que está aí? Então, todo esse esforço que a gente está fazendo de criar esses mecanismos é para que o dinheiro chegue para você, principalmente para você, menos robusto ou mais vulnerável, seja em que categoria você esteja, para que você consiga se financiar, crescer e prosperar. Não, perfeito. Eu acho que nós temos conversa aqui para mais uns 10 episódios, com certeza, né? Mas estou à disposição. A ideia nossa foi trazer esse primeiro momento, a ilustrar para o produtor que está acompanhando a gente, para o agente de mercado que acompanha o podcast Ouço Agro, essa visão, né, da ferramenta, do Fiagro, de como ele foi estruturado, qual que é a grande vantagem operacional dele hoje. Enfim, a gente tem aí, eu contou com o apoio aí do Eric e do Ângelo aqui justamente para debater isso. Eu queria agradecer vocês, o tempo de vocês dedicado aqui, né, e chamar a atenção aí para o nosso público que esse assunto não vai acabar aqui. Como o Ângelo já colocou aqui, a gente vai ter possibilidade de debater ainda mais aí nos próximos episódios. Eric, muito obrigado. Se você quiser colocar aí os últimos pontos, fique à vontade. Tiago, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês dois, né? Eu quero parabenizar o trabalho da CNA nesse sentido. Eu acho que isso tem muito a ver com o contexto do que a gente está falando aqui do Fiagro, que no fundo a gente precisa descomplicar o Fiagro. A gente precisa entender que esse é um produto feito para o produtor. Pode parecer complexo, pode ser algo às vezes muito distante da realidade dele, mas a gente precisa ter consciência de que isso cada vez mais vai ser a realidade do produtor, porque cada vez mais você vai ter que fazer uso de fontes privadas de financiamento, né? E o Fiagro é um dos instrumentos, talvez os mais adequados, mais importantes para isso. Então, precisa ter esse entendimento e é trabalho nosso aqui, né, de fazer essa desmistificação, né, descomplicar e entender que é um produto simples, né, acessível. E ao mesmo tempo desmistificar para o investidor também o que é investir no agronegócio, fazer com que ele compreenda melhor também qual é a atividade, quais são os riscos envolvidos, como eles são mitigados, né, para que esse mundo do capital privado, do investidor e de quem precisa desse dinheiro possa estar cada vez mais próximo, que a gente possa encurtar essas distâncias e fazer com que esses públicos falem a mesma língua. Perfeito, Eric. E aí a importância, Tiago, da CNA, para encurtar essa distância. E do Estado também. Você que é contribuinte, você que é associado à CNA, essas estruturas estão ao seu dispor. Tem que agregar valor ao seu negócio. A gente tem isso muito claro no Estado brasileiro. E a CNA está cumprindo muito bem o seu papel, mas demandem deles, demandem da gente, porque no frigir dos ovos o interesse é você, produtor, gerando riqueza para você e para o país. Bom, perfeito, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.